E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu trago pra vocês o documentário, na verdade é um documentário extenso, mas é um documentário muito sério que toca em várias questões além do óbvio, né? Porque o nome do documentário é Arquivo de um Serial Killer. E por que ele se chama Arquivo de um Serial Killer? Porque nós estamos falando de Dennis Nilsen, um serial killer da Inglaterra que acabou entrando no radar da polícia em 1983. Porque ele não queria ser apenas, um SK, ele queria ser o maior SK. Só que ele estava bem longe disso e ele também não tinha nenhuma história relevante. E conforme os anos foram se passando, ele acaba criando uma grande empatia pelo Hannibal Lecter do filme O Silêncio, filme e livro do Silêncio dos Inocentes. Então a gente vai tentar entender mais ou menos a dinâmica, só que tudo é a base das fitas dele e das pessoas que foram ali acompanhando o caso, desde a primeira chamada, que foi por conta então de um bueiro, do bueiro da casa dele, que tinha se entupido, e quando eles descobriram a coisa ficou bem séria. Bom, peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Se vocês conhecem pessoas que gostam desse tema, divulguem o canal, isso é bem importante. Tivemos o vídeo também da segunda-feira, dá uma passada por lá, ajuda bastante, tá? E quem sabe até você não pode se tornar um membro, tá? Um membro do canal, temos lives, inclusive temos lives hoje, às 10 horas da noite, é bem interessante. E também me segue nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já vai com essa história bem maluca. Então, Penny Jack, vinheta. E o documentário ele se inicia então em 1983 com uma chamada telefônica para os bombeiros, porque um bueiro no Crowley Gardens, no norte de Londres, tinha entupido. Então as pessoas estavam com algum problema ali em relação ao esgoto, então os bombeiros chegam. Quando o corpo de bombeiros chegam, eles vão lá dar uma olhada na fossa, no lugar, no bueiro e tal, e eles começam a perceber que tinha um volume estranho de uma coisa muito esquisita e muito fedorenta, tipo, tinha um cheiro muito forte, um cheiro muito peculiar, que era um cheiro de putrefação. Nesse momento, os bombeiros eles entram em contato então com a polícia e a polícia vai até o local. Eles começam a retirar aquelas coisas, descobrem que não tem apenas uma massa de carne, eles começam a encontrar massas de carne, mas também alguns ossos. Eles recolhem tudo e começam a esperar quem era o morador da parte de cima, porque eram duas casas, uma embaixo e uma em cima. Como tudo isso aconteceu sem as pessoas, sentirem o cheiro, não me perguntem. Era fevereiro, tinha muita neve, então estava muito frio, e um homem vinha tranquilamente do seu trabalho, 5:30 da tarde, e diz o seguinte: olha, por que vocês estão em volta da minha casa? Eu não estou acostumada a receber a polícia e os bombeiros na minha casa. É nesse momento que eles pegam e falam pra ele que precisam conversar com ele. E ele fala: vocês querem conversar o quê? Ele fala: bom, eu poderia ver o seu apartamento? E aí ele leva os policiais pra verem o apartamento dele, ele abre a porta. E quando ele abre a porta, os policiais tomam aquela lufada, de ar, aquela lufada, assim, que eles desejavam de verdade não ter sentido, porque era um cheiro muito forte e era um cheiro de putrefação. Nesse momento, o policial vira para ele e fala: são só aquelas pessoas que estão no bueiro ou existem mais? Ele diz: olha dentro do armário. Dentro do armário da casa desse homem tinham 2 sacos gigantes de lixo. E lá dentro tinham mais, pedaços ali, mais alguns pedaços. O nome desse homem é Dennis Nilsen e de fato ele chocou a Inglaterra não apenas por ser considerado na época um SK, mas também por ter colocado na cara da sociedade inglesa os preconceitos em relação a pessoas gays. Em 1983, a tolerância com pessoas gays, sejam homens ou mulheres, eles tinham até umas palavras como lesbofobia, eram palavras assim bem ridículas, e eles tratavam as pessoas de uma forma em que, se você fosse até uma delegacia, você não conseguia ser atendido, você não conseguia ter respeito, as pessoas elas acabavam te discriminando e você não conseguia nem mesmo fazer uma queixa, você não conseguia fazer uma reclamação. Esse Dennis Nilsen, ele tinha 37 anos e nessa época ele trabalhava numa agência de empregos onde ele era executivo, então ele entrevistava pessoas para vagas de emprego.
Diferente do que muitas pessoas pensavam, em Londres, 1983 mais precisamente, o desemprego assim reinava de verdade em Londres junto com a rainha Elizabeth, e as pessoas não sabiam o que fazer com tantos desempregados. Existiam muitas pessoas em condição de rua, existiam muitos jovens em condição de rua. Então tinha um lugar chamado East End que funcionavam muitos pubs. E normalmente esses pubs, eles também tinham garotos que acabavam ali se vendendo, né, para outros homens, muitos homens assim casados. Muitas vezes esses garotos, eles não eram gays, mas eles precisavam do dinheiro, eles tinham que sobreviver. Então eles acabavam aí nessa circular aí terrível. Quando eles chegam, né, encontram os sacos, eles acham que o Nilsen vai ter alguma reação negativa, do tipo, não, eu não vou pra delegacia, porque nessa mesma hora o policial dá voz de prisão pra ele e fala, olha, você tá sendo preso, né, por suspeita de homicídio. Então ele pega, deixa-se algemado, o policial vai no banco de trás com ele e começa a fazer algumas perguntas. E nessa época na Inglaterra, não sei se isso mudou, tá? Então eu tô falando da época do documentário. Eles só tinham, assim, em torno de 8 horas para conseguir o máximo de informação possível, né, sobre o que o Nilsen fez, ou eles teriam que libertá-lo. Então ele já vai dentro da viatura fazendo algumas perguntas para o Nilsen. E tendo ali em mente que o Nilsen poderia mentir, que o Nilsen poderia não revelar a quantidade de pessoas que eles estavam ali se referindo e procurando, só que eles tiveram uma surpresa. O Nilsen começou falando lá no camburão da polícia até chegar na delegacia. Quando chegou para interrogatório na delegacia, não teve interrogatório. O Nilsen falava sem parar. O Nilsen começou a contar tudo, ele contava, só que ele contava a versão dele, tá? Primeiro, dentro da própria viatura, foi perguntado para ele, vem cá, mas os sacos são muito grandes, ali tem o quê? 2 pessoas? Ele diz, não, deve ter umas 15 ou 16. E aí ele pega, né, o policial chega para ele e fala, tá, mas como que isso aconteceu? Ele falou assim, como você acha que isso aconteceu? Teve uma hora que o assoalho ficou cheio, eu tive que começar a dar fim, e eu comecei a descartar, né, em pedaços aí essas coisas, e as coisas foram acontecendo dessa forma. Quando ele chega na delegacia, ele começa toda uma cena, como se ele tivesse virado um SK, fruto da sociedade, fruto do preconceito, fruto de várias coisas ali que a sociedade impunha. Então ele criou uma história, ele criou toda uma narrativa, onde ele era basicamente assim um ser mítico, tá? Então a sociedade criou esse ser mítico. Inclusive ele fala em uma das fitas que o primeiro contato com o único homem que ele amou foi o avô dele, e que o avô dele teria tido condutas impróprias quando ele tinha 6 anos de idade, o que não bate em absolutamente nada com os relatos dos outros irmãos dele. Mas eu só tô me adiantando esse pouquinho pra gente ter mais ou menos uma ideia do estilo do camarada. Ele disse o seguinte, quando perguntado como ele conseguia essas pessoas, como tudo acontecia, como era a dinâmica e tudo mais. Ele disse que ele ia até um pub, né, onde normalmente se encontravam ali homens gays, e ele normalmente levava um homem para casa. Só que quando ele acordava, ele não sabia o que tinha acontecido, mas tinha uma pessoa sem vida do lado dele. E ele não sabia, ele não lembrava de nada que tinha acontecido, apagava tudo da memória dele, e aquilo começou a ventilar que ele poderia ser uma pessoa com problemas psiquiátricos. Isso, na verdade, era o que ele queria que as pessoas pensassem. Então você vai percebendo que ele vai mostrando ao longo do documentário, ao longo de tudo, né, das fitas e tal, que ele era uma pessoa mais refinada do que o normal, que ele tinha características muito diferentes, que ele era um ser diferente no meio daquela sociedade totalmente desproporcional e que não poderia acolhê-lo porque ele era um ser superior. Seria quase isso, ou mais ou menos isso. Então ele vai e fica na delegacia. As coisas, eu fiquei assim um pouco impressionada, porque na Inglaterra tudo correu muito rápido. Logo que eles começaram a conversar com ele, ele disse que lembrava que lá por volta de 82 ele tinha uma outra casa, e nessa outra casa ele se desfazia de uma outra forma, né, dos corpos. Ele esperava, ele colocava todos no assoalho, só que aí com o tempo vinha o cheiro, vinha, né, a putrefação, os vermes, então ele achava melhor levar para fora, fazer uma grande fogueira e depois espalhar no jardim, né, e enterrar e tal.
Essa notícia deixou simplesmente os policiais de cabelo em pé, porque era inverno, então as coisas, a terra ficava muito dura, muito gelada. Então ele dá o endereço desse lugar, a polícia chega até lá, então várias pessoas começam a procurar as cegas por uma coisa que ele dizia se lembrar, mas as pessoas não tinham nem noção se aquilo era real ou não, entendem? Ou se era fruto de uma cabeça perturbada. Acontece que quando eles começam a trabalhar, separar o perímetro e tal, gente, era quase assim um trabalho de escavação, sabe? Aquela galera que faz escavação lá pelo Egito e tal, arqueológica. E eles começam a procurar revirar tudo com as mãos mesmo, lavar cada pedacinho. Eles iam encontrando fragmentos de ossos, mas eram pequenos fragmentos de ossos. Ou um dente, ou um fêmur, mas eram coisas assim muito difíceis de encontrar. Normalmente eram pedacinhos mesmo de ossos. E eles foram trabalhando ali por muito tempo. Então, logo de início, eles sabiam, porque o Nielsen tinha dito que ele tinha acontecido 3 vezes, então eles sabiam que eles tinham nas mãos um homem que estava confessando ter tirado a vida de 3 pessoas, só que eles queriam mesmo saber de fato se ele era uma pessoa maluca ou se ele era uma pessoa que tinha momentos ali em que ele tinha uma crise, ou se ele tinha surtado, esse tipo de coisa, para saber se ele iria pegar uma prisão perpétua ou não. Isso era muito importante na época. Só que para eles provarem sem nenhuma forma ali de serem refutados, se por exemplo o Nielsen, ele era mesmo, se ele tinha algum problema psiquiátrico, eles precisavam provar que não tinha nenhum tipo de premeditação, nenhum tipo de manipulação, nada pensado, que ele simplesmente tinha um surto ali naquele momento em que ele estava ali com um companheiro e acabava fazendo o que fazia. Só que começam a surgir mais pessoas. É quando a gente vai conhecer dentro do documentário um rapaz que desde criança ele sabia que ele era gay e dentro da casa dele ele tinha assim a percepção de que as pessoas tratavam ele diferente ou batiam nas costas dele e dizia, olha, isso vai passar. E a mãe dele, muito religiosa, e ele começou a sentir isso também dentro da igreja, ele já começou a perceber que ele teria muitos problemas, mas muitos problemas em relação à vida dele. Então, com 14 anos de idade, ele deixa a casa dele, pega um trem, vai para Londres com 10 libras no bolso. Então, quando ele chega em Londres, ele olha e fala, meu Deus, isso é Londres. E não tinha oportunidade de emprego, não tinha onde dormir, não tinha como comer. E foi aí que ele começou a encontrar ali qual era o circuito dos garotos que trabalhavam na East End. Então, East End era como se fosse um inferninho. Era um lugar onde iam muitos homens ricos pedir, favores, pagar esses favores, entre aspas, pagar o trabalho desses garotos com dinheiro, que era o que eles precisavam. Esses rapazes, eles eram jovens e eles precisavam viver, eles precisavam comer, eles precisavam sobreviver em Londres. Então, muitos não eram gays, mas faziam o trabalho porque acabaram se tornando profissionais, nisso. Só que eram meninos despreparados, era um trabalho perigoso, então muitas coisas ali envolvia. E esse rapaz, ele passou por tudo isso. Então ele conta que ele encontrou o Nielsen uma certa vez num pub. O Nielsen tratou ele muito bem, perguntou sobre a vida dele, ele contou tudo isso, como foi dentro da casa dele e tal. Então o Nielsen leva ele para essa casa na Cranley Gardens e fala para ele, olha, essa televisão aqui eu paguei 395, eu limpei tudo isso aqui, ele era super simpático, ele falava muito bem, sabe? E o rapaz achou interessante a forma com que ele estava sendo tratado, ele estava sendo tratado com dignidade. Então ele começou a se afeiçoar ao Nielsen, os dois acabaram ali tendo uma noite, só que ele percebeu que o Nielsen tinha bebido muito rum. Mas tudo bem, só que ele acorda 2 horas depois com um cheiro muito forte de fumaça. E quando ele tenta, assim, prestar atenção no que está acontecendo, ele percebe que tem muita fumaça ao redor e o Nielsen está em pé, em frente à cama. E ele levanta assustado e fala, mas o que aconteceu? E o Nielsen fala para ele assim, você acabou derrubando o aquecedor que ficava na parede e tá tudo pegando fogo, seria mais ou menos isso. Só que ele percebe o seguinte, na hora ele ficou com vergonha e ele saiu correndo daquele lugar. Ele não achou que tinha alguma coisa errada, a não ser o fato dele quase ter feito ali causado incêndio dentro da casa do Nielsen com o aquecedor. Só que depois, pensando bem, ele disse, mas a gente não usou aquecedor, a noite estava muito quente. Então foi quando ele percebeu que ali o Nielsen já estava tentando tirar a vida dele. Se ele não tivesse acordado, ele teria sido apenas vítima de um aquecedor.
Então isso mostra premeditação, ele premeditou tudo com a questão do aquecedor, então ele não teve um surto, ele estava em pé assistindo. Então esse depoimento ele seria importante para provar que o Nielsen ele não era louco, que o Nielsen não tinha problema psiquiátrico, ele só era um homem ruim. E esse é o maior motivo de eu estar trazendo esse documentário. Muitas pessoas agora, porque aparece uma vítima ou duas ou três, as pessoas começam a chamá-las de SK. E não é assim que funciona, não é dessa forma, com esses títulos, com esses rótulos. Existem pessoas ruins. Uma pessoa ruim faz o mesmo estrago ou até pior do que uma pessoa que tem algum distúrbio, algum problema. Então, não anulando as pessoas que são de fato, né, SKs, ou que tem mesmo, que são psicopatas, ou que tem algum tipo de problema sério, né, algum transtorno social sério. Só que a questão aqui é o seguinte, pessoas ruins, pessoas assim existem, e isso é importante aqui. Esse rapaz, ele nem cogitou a possibilidade de ir até a polícia, porque ele disse, eu não vou ser maltratado, eu não vou ser rechaçado na polícia, eu vou deixar como tá, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Depois, passou algum tempo, né, dentro do documentário vão mostrando as pessoas escavando, achando mais coisas, identificando algumas pessoas. E aí, então, eles chegam a uma outra pessoa, que foi um rapaz que ele teria, enfim, tido uma noite com esse rapaz. E depois ele pegou o rapaz e colocou dentro de uma banheira de água fria no inverno. Então esse rapaz começou a sentir dor, acordou com frio, né? Porque dói muito quando você começa a perder, né, a temperatura do corpo. Ele iria perder a vida na banheira com o Nielsen olhando. E nesse momento ele disse que ele teve uma experiência de quase morte, só que por algum motivo o Nielsen tirou ele da banheira e acabou fazendo ali todos os procedimentos e trazendo ele de volta. E o Nielsen, durante as fitas, porque você vai ouvindo, gente, é interessantíssimo você ouvir esse cara, porque ele tenta o tempo todo mostrar uma coisa que ele não é interessante. Então ele usa palavras assim absurdas. Eu vou até ler um trechinho aqui que eu anotei, porque assim, eu não aguentei. Eu, inclusive, estava escrevendo sua autobiografia dentro da cadeia, tá? Porque ele vai ser preso, obviamente, a gente já vai chegar na parte do julgamento. Mas olha só, quando ele chega nessa parte do rapaz que ele salva da banheira, ele diz que ele salva, tá, da banheira. Tipo, eu o ressuscitei, seria mais ou menos isso. Bora lá, como é que ele escrevia pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que vocês vão encontrar, né, na narrativa dele das fitas. Primeiro ele gravava em fitas, depois ele passava pro papel. Somos criaturas mortais, com impulso e consciência. Eu sou, ao mesmo tempo, forte e fraco, angelical e demoníaco. Sou a mão fria que alivia a testa febril, como a mão feroz na garganta do indivíduo, o arauto da vida e da morte. Então, era assim que ele se considerava, o arauto da vida e da morte. Depois de identificado 8 vítimas, ele simplesmente se declara inocente. Se ele se declarasse culpado, além disso ajudar na pena dele, ele ainda se livrava daquilo ali, seria dado uma pena para ele, ninguém mais falaria do assunto, mas ele queria passar por tudo aquilo, ele queria todo mundo ali para ele poder falar nas fitas o quão ridículo era tudo aquilo. O quão ridículo era aquelas encenações e aquelas pessoas que faziam para poder acabar, né, com todo o prestígio que ele tinha, porque ele se sentia um cara prestigiado, tá bom? Ele era o melhor do país naquilo que ele fazia, tirar a vida de pessoas. E outra coisa que começou a irritar muito as pessoas, inclusive uma moça que teria sido namorada, quase esposa dele, foi quando a mídia, a imprensa, a polícia começou a afirmar que ele tirava a vida de pessoas, de garotos que teriam abandonado o colégio e estavam atrás de casa e comida, seriam praticamente ali pessoas abandonadas, que não tinham nada, condição de rua, e não era verdade. Existiam algumas pessoas nessas condições, mas muitos não. Muitos ele acabava pegando quando ele encontrava na agência de empregos, outro ele pegava no pub. Existiam pessoas que eram turistas, que estavam viajando e decidiram passar pela Inglaterra, tinha um cozinheiro, tinham pessoas de várias profissões, tinham pais, pessoas com família. Ele não tirava a vida só de sem-tetos, e foi assim que ele colocou as pessoas. E isso diminuía muito também a forma com que as pessoas enxergavam ele. Porque eles começavam a falar mais sobre a vida, né, dele particular, sobre ele ser gay, do que ele tirar a vida de pessoas, porque eram só pessoas em condição de rua, eram só pessoas praticamente indigentes para eles. Então não fazia nem questão
de ir lá identificar ou não identificar, porque tanto faz. A questão é que a primeira pessoa que abriu a boca com relação a isso foi uma policial, também uma mulher que se intitula ali Merlin. Ela foi uma namorada dele, na verdade, lá pela década de 60. E ela já tinha filhos, ela tinha 3 filhos que não eram dele, ela tinha já se divorciado do pai das crianças, o nome dele era Graham, e os dois começaram a morar juntos. Ela começou a perceber uma certa excentricidade nele e também um uso abusivo de substâncias ilícitas. Então um dia ela se irritou e disse pra ele: ou você para com isso, ou eu vou te colocar pra fora. E foi justamente isso que ela fez, porque naquele momento mesmo ele estava sob efeito, né, de substâncias. Então ela coloca ele pra fora. Para se vingar dela, o que ele faz? Ele pega o pai dos meninos, tira a vida dele, depois leva para casa, deixa lá 2 dias na poltrona, vê TV, faz esse tipo de coisa. Depois ele coloca em frente a um espelho, passa talco no cadáver e depois faz coisas inapropriadas consigo mesmo, tá? Não tinha nada a ver com o rapaz, ali em frente ao espelho. Isso era bizarro. Era bizarro demais. E aí existia uma explicação na autobiografia dele. Por quê? Lembra que o avô dele tinha dado para ele, né, o presente de demonstrar que era uma pessoa com comportamentos inapropriados com relação a ele, na época que ele ainda ficava perto do avô dele. O avô dele faleceu quando ele tinha 6 anos de idade. A mãe conta que os dois de fato eram muito unidos. Ele era um cara que teria lutado, inclusive, na guerra. Então, ele era um cara condecorado, inclusive, pela rainha, o avô do Nielsen. E ela disse que ela era uma mulher que criou os filhos sozinha. E ele ficava muito com o avô. O avô falece aos 62 anos de idade e ele tinha 6. E ele fica muito próximo, no dia do enterro, ao avô que estava ali no caixão. Então ele dizia que, na verdade, aquele ato de passar talco e tal era para tentar fazer com que aquele momento se repetisse. Porque naquele momento que ele viu o avô dele daquela forma, com aquela palidez, aquilo encantou ele. Gente, ele foi criando todo um mundo ali, sabe? Onde coisas muito estranhas iam acontecendo. Ninguém nem pode confirmar isso. Não tinha nada que pudesse provar que o avô fazia isso. Nunca fez com o irmão dele, nunca fez com a irmã, nada, assim, nada, absolutamente nada. E aí eles fazem uma outra descoberta. Alguns anos antes dele ser um funcionário público, trabalhar na agência de empregos, ele tinha sido um policial da Scotland Yard. E aí um dia um policial diz assim: nossa, o mais triste é que ele era um de nós. Todo mundo para e fala assim: como assim um de nós? Ele foi um policial de tal a tal tempo. Eles também não mencionam quanto tempo ele foi policial. E durante o período que ele foi policial, poucas pessoas tinham lembrança dele, porque ele era a pessoa que entrava muda e saía calado, não falava nada, não falava sobre a vida. E aí, em um dado momento, ele decidiu largar a farda antes de ser expulso, porque provavelmente descobriram que ele também era gay. Então, isso tudo foi levando, né, as pessoas a se perguntarem: é por isso que ele conseguiu esconder tanto tempo, ele conhece a lei. E aí, um cara que trabalhou com ele um dia disse que recebeu uma chamada quando ele ainda era policial, e um rapaz estava pedindo ajuda, ele estava no hospital, então o hospital entra em contato com a polícia e tal. O rapaz estava tomando 100 pontos, 100, gente, 100, 100, 100, porque ele teria atravessado uma janela de vidro. Ele fez isso porque o Nielsen teria pegado ele num pub, eles teriam ido até o apartamento dele no Garden, e depois o que acontece? Ele vai e força a barra. Não tinha como fugir, porque ele percebeu que ali também existiria uma luta corporal, ele poderia perder a vida. O garoto não tinha o que fazer, então ele se joga pela janela. E aí os vidros acabaram machucando ele, foi quando ele tomou os pontos. Só que ele constava na lista de desaparecidos, que era uma coisa que todo mundo se perguntava. Como ele fez todas essas pessoas aí perderem a vida e ninguém tá procurando por elas? E isso era uma coisa muito estranha. Só que esse garoto estava na lista de procurados e ainda não tinha começado esse frenesi maluco dele. Esse policial vai, entra em contato com a família, avisa que o garoto está no hospital e diz: vamos processar, vamos continuar com o processo, ele tá aqui, o cara que fez isso tá aqui sentado na minha frente, vamos continuar? O pai do garoto vira e fala: de jeito nenhum, pode encerrar isso aí agora. Por que ele fez isso? Porque se ele continua, as pessoas saberiam onde o filho dele estava. O filho dele estava com um homem
E os dois estavam em um ato íntimo, então isso seria uma grande vergonha. Então ele não prestou queixa, ele não deixou processar, ele não fez absolutamente nada. Então o policial virou para ele e falou: o senhor sabe que isso é uma coisa séria, o senhor teria que levar isso para frente. E ele disse: irredutível, não vou. O Nilson, parado ali calmo, ele vira pro Nilson e fala: Nilson, você é um cara de muita sorte. E daí pra frente foi quando tudo começou a acontecer. Os depoimentos dessas pessoas que apareceram, na verdade, foram muito importantes, porque se elas não tivessem aparecido no dia do julgamento, ele teria pegado uma pena pífia, ou até mesmo nem pena nenhuma, ou talvez dito ali que ele não tinha condições de pegar porque ele seria uma pessoa doente. E essas pessoas que eu falei pra vocês, principalmente o rapaz da banheira e o rapaz do aquecedor, dava sim uma prova de que o Nilson sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele estava premeditando. Então tudo isso eram coisas importantes. Foram coisas que colocaram o Nilson atrás das grades. Então no dia 24 de outubro de 1983 acontece o julgamento. Então quando todo mundo consegue ver pela primeira vez o Nilson, as pessoas ficam assim em choque. Porque primeiro que as pessoas ouviam falar, mas não sabia quem era. Quando olharam o Nilson magro, eles acharam que era um cara grande, com cara de mal, e não aquela cara assim, sabe? Ele entra, começa todo o julgamento, ele fica de pé várias vezes, faz toda uma cena lá. Só que depois os meninos, que foi uma coisa que preocupou muito todo mundo, porque eles ficaram com medo deles acabarem sendo também rechaçados. As próprias testemunhas serem rechaçadas, desacreditadas ou até mesmo ofendidas. Só que eles tomam coragem e eles vão lá e prestam depoimento. Esses depoimentos, junto com outras provas, acontece, né? Então, o júri, que são de 12 pessoas, e aí na hora de decidir se ele era culpado ou inocente, porque ele se declarou inocente, eles decidem que ele era culpado, sim. Eles já tinham identificado 8 pessoas, né? Isso foi sendo identificado ao longo dos meses. Eles identificaram 8 pessoas, mesmo sabendo que tinham os 16, mas não era possível identificar. A ex-namorada dele tava lá, inclusive ela ficou muito brava, porque assim, o ex-marido dela era um cara de bem, era um cara que trabalhava, o casamento só não tinha dado certo. E ele tinha feito isso com o marido dela. Então ela fala: como assim eles eram todos pessoas em condição de rua, eles eram ninguém, todos, né, eram pessoas que acabam vendendo seus corpos? Isso não era verdade. E aí ela começa também a bater muito de frente com isso e acaba também assistindo tudo que acontece lá no julgamento. 4 com o dia da leitura da pena, então ele vai e acaba preso. Na penitenciária ele fica isolado, então lá ele tem um teclado, ele tem algumas coisas ali para ele pintar, para escrever, ele tem uma máquina de escrever, e é quando ele decide começar a gravar essas fitas que tem pedaços, trechos, como aquele que eu li para vocês, e contando a versão dele. Só que nessa versão, ele coloca como se tudo tivesse começado aos 6 anos de idade, com aquela atitude do avô. Só que não era verdade. Ele premeditava, ele não tinha nada, ele não tinha problema nenhum. Ele era uma pessoa má. E foi isso que eles tentaram provar o documentário inteiro. Principalmente as pessoas que sobreviveram. Porque essas pessoas diziam que ele não tinha absolutamente nada de errado com a cabeça dele. Ele pensava muito bem, ele conversava muito bem, ele não era agressivo com as pessoas, era só mesmo nesses momentos. Então eles ficam fixos aí na ideia de que ele não tinha problema nenhum. Aquilo que ele criou foi uma ficção. Tinha um cara também que depois que saiu o filme O Silêncio dos Inocentes, ele já estava preso há um tempo, e tudo isso em questão de linha de tempo e ano, você não encontra no documentário, então eu tive que dar uma pesquisada. O Silêncio dos Inocentes, ele saiu em 89, quase em 1990, e em 91 saiu o filme. E ele tinha um fascínio pelo Hannibal, ele tinha um pôster do Hannibal. E foi quando ele começou a escrever mais e fazer as fitas e começou a procurar pessoas que pudessem publicar a autobiografia dele, porque ele era o maior da Inglaterra, o homem que marcou a Inglaterra. E ele começa a dizer que ele era um produto da sociedade, porque a sociedade era intolerante e tudo mais. Os jornalistas diziam que, de fato, a sociedade era muito intolerante e que as pessoas, elas realmente deixavam de ir lá, deixavam de prestar queixa, deixavam de procurar a polícia por essa intolerância. Então, muitas pessoas que estavam ali, não ele, mas principalmente
provavelmente as pessoas que acabaram nas mãos dele acabaram por essa intolerância, por precisar acabar, né, nesses locais aí se vendendo, porque não tinham outra oportunidade, não tinha espaço para essas pessoas. E as pessoas que eram ricas iam até esses lugares porque tinham família, tinham filhos, mas tinham as suas vontades secretas. Então acabava procurando isso. Então ele diz que viu vários casos, tem um jornalista que ele fala que ele viu vários casos de pessoas que acabaram muito mal só pelo fato de ser uma pessoa gay. Então ele vai contando tudo isso e é um marco histórico, porque foi quando as pessoas ouviram palavras muito únicas, termos muito únicos, coisas como meninos se vendendo. Então isso foram coisas que acabaram chocando a Inglaterra. E ele lá vivia, ele tinha 2 periquitos, então ele tinha os periquitos dele na cela e ele fazia as fitas todas muito embasadas com esses sentimentos e palavras bonitas aí, até que eles descobrem os sobreviventes que tinham contado que não, que na verdade ele sim orquestrava tudo aquilo, ele premeditava tudo aquilo. Então tudo que ele estava contando ali não existia, ele só era um cara mau, ele só queria fazer coisas más, então ele não fazia com todos. Apareceram várias pessoas que tiveram sim uma noite com ele, foram embora sem nenhum problema. Pessoas que tiveram mais de uma noite com ele foram embora sem nenhum problema. Então ele escolhia sim as pessoas que ele ia fazer. Ele escolhia as pessoas que ele sabia que teria menos chance de alguém procurar por elas. Então ele não era burro. E isso já prova que a cabeça dele estava muito boa. Ele só era mesmo uma pessoa extremamente má. Então é nesse momento que a fita para, né? Porque ele vai falando o documentário inteiro. A fita para. E aí é quando o jornalista fala que recebeu todo o material, falou, é impossível esse cara tá fazendo uma autobiografia, mas nada é impossível para news. Então eles pegam, começam a analisar o material e percebem que aquilo não tinha sentido, percebem que ele tá dando a narrativa dele, onde ele só virou o que ele virou pelo comportamento da sociedade e que ele não era uma pessoa má. Ele foi uma pessoa transformada pela maldade das pessoas e não é verdade. Existiam pessoas ali que foram transformadas pela maldade da sociedade, mas não foi o caso dele. Ele serviu à Marinha Britânica, ele tinha sido um policial, ele sempre teve emprego, ele sempre teve família, ele não sofreu absolutamente nada na mão daquelas pessoas. Ele tinha um relacionamento porque ele quis, ele sempre teve uma vida comum. Depois eu dei uma procurada na vida dele, assim, porque inclusive depois no final fala que ele morreu. Então não fala a data, então eu comecei a dar uma lida, ele teve uma vida que ele podia ser o que ele quisesse, só que ele decidiu marcar a história da vida dele com isso. Ele fez uma máscara interessante com relação às coisas feias que ele tinha feito, e ele achava que ele conseguiria fazer com que a vida dele se tornasse um filme, que eles fizessem um filme como o do Hannibal Lecter, contando a história dele desde o início, que ele teria ficado assim por causa do avô, e tudo que ele fazia. Só que não, tá? Não foi o que aconteceu. Saiu esse documentário na Netflix, mas ele não teve a chance de assistir, porque em maio de 2018 ele morreu. Muitas pessoas na Inglaterra têm problemas com hospitalização, mas ele não teve não, viveu até os 72 anos de idade, muito bem, obrigado, e pronto, ponto final. Essas pessoas, muitas não foram identificadas, eles só identificaram 8, então tiveram momentos que falavam de 15, depois de 16 pessoas, 17 pessoas, e no fundo, ninguém sabe a quantidade total. Porque ele mudou de casa dentro desse período, ninguém sabe quando ele de fato começou. E se não fosse de fato o bueiro, assim como a ex-namorada dele fala, que se o bueiro não tivesse se entupido e prejudicado ali, né, com as pessoas que moravam ao lado, eles nunca nem teriam descoberto e ele continuaria fazendo isso por mais e mais tempo. Mas você também vai percebendo que é um cara que vai se construindo ao longo de cada fita. Ele é um cara que criou a própria história. Então é como o policial disse, normalmente nós temos uma pessoa sem vida e procuramos, né, quem fez aquilo. No caso, eles tinham com eles a pessoa que fez, que dizia que não lembrava. Não lembrava? Claro que ele lembrava. Inclusive depois, durante os relatos que ele fazia, né, que era para fazer o livro dele, ele foi colocando nomes, ele foi colocando características nessas pessoas, então ele lembrava, é óbvio. Então ele pegou essa história muito feia, onde ele tinha feito coisas muito feias, e fez uma história incrível para aquilo parecer a grande história do serial killer inglês, só que não deu certo.
Contem aqui pra mim o que vocês acham, tá? O que vocês conhecem desse caso, o que vocês pensam sobre isso, como isso deve ter caído, né, enfim, na Inglaterra, na época, porque eles se diziam os mais civilizados dos civilizados. Eles dizem isso no documentário, e pra gente ver, né, nem tudo é o que parece. Nem um menino que saiu lá com 14 anos, que queria conhecer a Inglaterra, ficou muito impressionado. Ele disse, nossa, mas isso é Inglaterra? Então, isso é pra gente ver que às vezes a gente mora num lugar maravilhoso e não sabe. Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês nos comentários. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!